Oi pessoal, estamos aqui em mais um vídeo hoje e para falar sobre uma grande personalidade dentro do mundo da filosofia, alguém que realmente fez diferença lá no princípio da filosofia, que praticamente instituiu né, a filosofia em muitos aspectos, né, que é o Sócrates. No último vídeo nós falamos sobre os pré-socráticos, que eram aqueles filósofos né, que tinham o seu interesse, a sua atenção voltada para a physis, para a natureza física do mundo, do cosmos, né? E hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Sócrates foi um divisor de águas, não é? Na história da filosofia, porque a gente fala em pré-socráticos, ou seja, Sócrates como referência, e fala em filósofos pós-socráticos também, né? Que vieram depois de Sócrates, né? Então, por que se faz essa nomenclatura? Porque ele mudou o enfoque da physis, né, da natureza, dos filósofos que se preocupavam com as questões de causa e efeito, que se preocupavam com a origem do universo, a origem do mundo, voltou a atenção para o ser humano, fazendo reflexões acerca da natureza humana, da ética, né, questões bem diferentes, né? E qual era o método dele? Ele chegava, ele é um filósofo do século V, né? E nasceu em Atenas, então lá em Atenas ele andava pelas ruas de Atenas e inquiria as pessoas, abordava as pessoas na rua e falava com as pessoas, né? Comentava, abordava questões e perguntava para as pessoas: você sabe o que é a coragem? Você sabe o que é o bem, o que é a virtude? E a pessoa diz, o bem é você ter um conforto material, é você não sei o quê. E aí ele trazia a discussão para um outro plano, porque ele, de certa forma, convencia quase que a pessoa que ela estava equivocada em muitos aspectos, mas não fazendo isso impondo a sua verdade, nem mesmo tentando convencer a pessoa, e sim se valendo de um método de perguntas e respostas, de reflexões, que a própria pessoa se dava conta que ela estava equivocada. A pessoa dava uma resposta, ele dizia, sim, tudo bem, mas então isso. E aí ele mesmo, junto com a pessoa, ia chegar a outras conclusões diferentes daquilo que a pessoa estava tão certa num primeiro momento. E esse é o método da maiêutica que Sócrates usava, né? O que é a maiêutica? A maiêutica é um método segundo o qual o conhecimento já está dentro da própria pessoa, não é? E através da reflexão, através da verdadeira, né? Não da reflexão que tenta convencer o outro, mas da reflexão que busca realmente a verdade, né? A discussão e diálogo. Através disso você vai então conseguir cada vez mais ascender, vamos dizer assim, a um grau, um estágio maior, mais elevado, chegar mais próximo, né? Não conseguir chegar exatamente, mas em muitos aspectos chegar mais próximo da verdadeira verdade para Sócrates, né? Que é a essência da verdade propriamente dita. Mas para isso você não pode ser soberbo, você tem que ter uma discussão verdadeira, segundo Sócrates, né? Que busque honestamente, genuinamente chegar à verdade, né? E Sócrates, então, ele buscava o conhecimento. Ele dizia que o conhecimento está dentro de cada um e deve ser buscado através do diálogo. Só o conhecimento que vem da alma pode levar o ser humano ao justo, ao bom, ao belo, não é? Esse era o grande objetivo de Sócrates, levar as pessoas ao verdadeiro conhecimento, né? E às vezes ele se deparava como eu disse, né, com pessoas que achavam que sabiam tudo, e aí ele tinha que usar a ironia, né? A ironia era algo que faz parte do método socrático, em que ele usava duvidava, vamos dizer assim, falava coisas ali que iam colocar em xeque aquele conhecimento que a pessoa julgava tão seguro assim, né? Então, aquele dogma na mente da pessoa era então colocada em dúvida através de um método muito bem sacado e pensado que Sócrates usava, que era a ironia. E depois disso, quando ele decompunha o conhecimento da pessoa, ele então, junto com a pessoa, podia buscar
o verdadeiro conhecimento, não é? Ir atrás do verdadeiro conhecimento. Só que Sócrates, justamente por questionar, por ter esse método, não é? Por sair por aí questionando tudo, submetendo tudo a esse método de apreensão do verdadeiro conhecimento, questionando tudo, problematizando tudo, ele acabou deixando aí os poderes instituídos de Atenas desagradados, porque ele questionava e não tinha limite para o questionamento dele, né? Ele não simplesmente pegava um dogma aí da tradição, etc., que normalmente se acreditava ali na cidade. Ele tinha esse método de ir a fundo realmente na coisa, questionava tudo. E aí questionou os deuses da cidade e tal, tudo entrava na questão desse método socrático. Porque Sócrates, a mãe do Sócrates era parteira. E o Sócrates dizia que, assim como sua mãe paria, né, auxiliava no parto, etc., fazia o parto, ele era um parteiro de ideias, né? Ele não fazia nada mais do que simplesmente fazer com que a própria pessoa, não é, externasse esse conhecimento que já está dentro dela. Ele não procurava impor ou convencer a pessoa, mas ele propunha um método baseado no diálogo que visava justamente conseguir chegar mais próximo à verdade, que nada mais é do que a reflexão genuína, do que a reflexão pura e sincera, né? Que tem o objetivo não de convencer o outro, mas que tem o objetivo de atingir a verdadeira verdade. E Sócrates era, por exemplo, diferente dos sofistas, que também existiam na época dele. Os sofistas também dialogavam, etc., buscavam o diálogo, a discussão de diversos temas. Mas o objetivo do sofista era convencer, argumentar de forma a ganhar a discussão, porque isso era importante na época da democracia ateniense, né? Que Atenas, a Grécia era uma democracia, a Grécia antiga, e necessitava, então, que as pessoas soubessem argumentar. E os sofistas ensinavam as pessoas a argumentar, mas não com o objetivo de buscar a verdadeira verdade, mas com o objetivo de convencer o outro. O sofista procurava convencer o outro da verdadeira das coisas, e Sócrates não. Sócrates procurava buscar a verdadeira verdade. Essa é a grande diferença entre Sócrates e os sofistas, né? Então, nós vimos um pouquinho aí sobre Sócrates, um grande divisor de água, né, da filosofia, que nos deu aí uma ideia, né, um pouco melhor sobre esse filósofo que nada escreveu, né? Sócrates não escreveu nada, justamente porque ele valorizava muito mais o diálogo vivo com o interlocutor, e ele achava também, não é, que no escrito se perderia essa vivacidade do diálogo vivo, né? E que esse projeto dele de levar o conhecimento às pessoas, de exercer esse método com as pessoas para juntos buscar o conhecimento, que isso seria, vamos dizer assim, isso seria obscurecido ou limitado em muitos aspectos, se perderia muito da riqueza disso se houvesse escritos, por exemplo. Se ele tivesse escrito obras, ele não cumpriria esse papel, que era o seu papel fundamental, pelo qual ele inclusive foi morto, né? Porque como ele questionava tudo, como ele questionava a realidade, o status quo vigente, né? Os deuses oficiais da cidade, os dogmas oficiais da cidade, etc., ele foi condenado à morte. Foi condenado a beber cicuta, que é uma planta tóxica, né, e letal. Ele foi condenado à morte e justamente foi acusado de ateísmo, de subverter a juventude, não é? Essas coisas, não é? Então, este foi o Sócrates. Se gostou do vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal.